Professora Figueiredo aqui na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos dar sequência às nossas aulas sobre equilíbrio químico. Se você chegou aqui agora, a gente tem a aula 01, onde a gente fala da parte de conceitos iniciais, que são reações reversíveis, perturbação de um sistema, o sistema na forma gráfica. Então hoje a gente vai dar sequência, tá? A aula de hoje a gente vai tratar sobre as constantes de equilíbrio químico, ou seja, a gente vai falar da parte quantitativa dos equilíbrios. Então vamos lembrar que quando o equilíbrio ele é instaurado, quando o equilíbrio entre as reações reversíveis acontece, a gente vai ter a velocidade direta igual à velocidade inversa. Lembrando que o sentido direto é o que você já conhece, reagente se transformando em produto, e o sentido inverso é exatamente o contrário, os produtos se transformando em reagentes. Então, quando o equilíbrio acontece, a gente tem que ter esse parâmetro das velocidades se igualarem. Isso não quer dizer que as quantidades entre reagente e produto elas vão se igualar. Isso pode acontecer, mas também possa ser que não. Então, como a nossa prerrogativa é essas reações, essas equações, elas se igualarem quando a gente fala de velocidade, né? Já que esse é a prerrogativa para a gente ter o equilíbrio, a gente tem que lembrar como é que a gente calcula a velocidade das reações. Então, vou deixar uma dica aqui para vocês. Tem um canal que eu gosto muito, que é o da professora Figueroa, onde lá ela vai tratar exatamente dessa parte de cinética. E lá ela fala o seguinte: e a velocidade instantânea de uma reação, ela vai ser expressa da seguinte forma: K, que é uma constante e depende da reação e da temperatura que aquela reação está acontecendo, vai ser igual a concentração molar dos reagentes. Vou pegar essa reação que já está aqui genérica para vocês entenderem. De novo, velocidade vai ser igual a constante vezes as concentrações molares dos reagentes elevado a coeficientes que não são os coeficientes estequiométricos. Possa ser que sim, possa ser que não. Por isso, inclusive, a gente chama até de índice, para não confundir coeficiente com coeficiente estequiométrico. Então, eu não vou chamar aqui de Azinho nem Bzinho para não lhe confundir. Vou chamar aqui de X e aqui de Y, tá? Então, esses índices, eles são específicos para cada reação. Figueroa, e como é que eu vou saber, já que eu não posso dizer que são os coeficientes da minha reação? Existem algumas formas de a gente calcular esses coeficientes, mas o próprio elaborador da questão que você está estudando, ele pode lhe dar a dica e lhe dizer o seguinte: essa reação, ela é uma reação elementar. Ou essa reação, ela acontece em uma única etapa, ou seja, não acontece através de um mecanismo de reação. Então, quando isso é dito, você pode expressar esses índices como os coeficientes estequiométricos, ou seja, quando essa palavrinha mágica for dita na sua questão, a sua lei de velocidade vai ficar muito mais fácil, porque vai ser velocidade igual a constante, que é um número que você não sabe, você sempre vai chamar de K, vezes as concentrações molares dos reagentes e elas elevado ao coeficiente estequiométrico. Mas isso aqui tem que ser dito. Senão você não pode dizer que os seus índices são seus coeficientes estequiométricos, tá? Então, nesse caso aqui, vou colocar. Por que é que eu vou colocar? Nas reações reversíveis, que é o que acontece nos equilíbrios químicos, para mim, não vai importar qual foi o mecanismo da reação. Então, é como se essas duas reações, a direta e a inversa, fossem exatamente reações elementares. Para mim, não importa o mecanismo. Então, eu posso expressar minha velocidade direta como sendo K igual a concentração de A vezes A elevada a Azinho, vezes concentração de B elevada a Bzinho. E a velocidade inversa, Figueroa, mesma coisa, só que agora com produtos. Vou chamar K de K', porque este K vai depender da temperatura e da reação, tá? Quem são os participantes da minha reação? Os participantes agora vão mudar. Porque agora vai ser quem? C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho.
Então, dessa forma, você tem a expressão para calcular a velocidade instantânea da sua reação direta e da sua reação inversa. Só que essas reações direta e inversa, elas se igualam quando o equilíbrio é atingido. Pode chamar de direto e inverso e pode chamar de 1 ou 2, tanto faz, vai ser a mesma coisa, tá? Então, o que é que acontece? Quando o equilíbrio é atingido, estas velocidades elas se igualam, inverso, direto ou 1 ou 2, tá? Então, dessa forma, você pode dizer que K vezes concentração de A elevada a Azinho vezes concentração de B elevada a Bzinho vai ser igual ao outro K da reação inversa vezes C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho. Ou seja, você vai igualar essas velocidades. Nesse momento, a gente vai chegar nessa arapuca aqui, ó. Só o que é que acontece? Uma constante sobre uma constante, ela vai dar origem a uma terceira constante. E essa constante a gente vai chamar exatamente de Kc, onde esse C aqui é de concentração molar, ou seja, é de molaridade. É de molaridade. Então, Kc vai ser igual a concentração molar dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos sobre a concentração molar dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá? Então, essa fórmula, gente, tem como a gente ter uma dimensão da quantidade de reagentes e de produtos quando o meu equilíbrio é atingido. Olhe para a fórmula nesse momento. Se esse valor daqui ele é maior do que os reagentes, então se as concentrações dos produtos é maior do que as concentrações dos reagentes, então o valor de Kc ele vai assumir um número maior que 1. Então isso indica que na hora que aconteceu o equilíbrio, a gente tem mais quantidade de produto do que de reagente. Mas peraí, Figueiredo, minha mente tá bugando porque no equilíbrio não é para ser tudo igual. O que é para ser igual é a velocidade direta e inversa. Mas as quantidades nem sempre. Talvez sim, talvez não. Se quando você fizer essa divisão entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, o seu Kc der um valor igual a 1, quer dizer que as quantidades de reagentes e produtos no equilíbrio é igual. E se você tiver um Kc menor que 1, ou seja, esse valor aqui, ele vai ser maior do que a concentração dos produtos, quer dizer que você tem mais reagentes do que produto no momento do equilíbrio. Então, o Kc, gente, que é essa fórmula fixa aqui para vocês, a gente colocou aqui de forma genérica A, B, C, D, né? Porque a gente não sabe quem são os reagentes que vai ser trabalhado na sua questão. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vai ser o quê? A concentração molar dos produtos é elevada a seus coeficientes estequiométricos sobre a concentração molar dos reagentes elevada a seus coeficientes estequiométricos, tá? Então, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, que são seus coeficientes estequiométricos, vão entrar na lei de velocidade. Sem sombra de dúvida, não tenha medo de designar esses coeficientes estequiométricos e dessa forma você tem como montar o seu Kc. C é de concentração molar. Fechou? O que você tem aqui, V2 igual a V1, que também poderia ser V inverso igual a V direto, tanto faz, tá? Eu estou botando 1 e 2 I e D, porque depende da questão que vocês estão trabalhando, ou do autor do livro que vocês estão estudando. Então, 1 ou 2, I e D, mesma coisa. É apenas a demonstração da fórmula. O que eu quero que você se ligue aqui nas paradas é isso aqui. É como você monta o seu Kc, tá? A dedução da fórmula, para você não vai importar em nada. Fechou? Então, vamos embora. Então, essa constante de equilíbrio, chamada de Kc, C de concentração molar, a gente vai ter algumas prerrogativas. Na montagem, é sempre a mesma coisa, produto sobre reagente.
elevado a coeficientes estequiométricos. Mas, como na lei de velocidade da aula da professora Figueiredo, que está lá no canal dela, aula muito boa, tá? Se você tiver com dúvida, vai lá. A gente vai ver que substâncias sólidas e líquidas, elas não entram na lei de velocidade. Não entram na lei de velocidade. Como assim? Você não tinha lá no outro slide. Isso aqui, né? Bzinho, Czinho, Dzinho, Dzão. É assim? Estava desse jeito lá a expressão genérica. Vamos fazer de conta que esse rapaz aqui é sólido. Então, quando você montar o seu KC, como é que você vai montar seu KC? KC é igual a concentração molar dos produtos, eu já ia me esquecendo. Não é isso? Elevado a seus coeficientes estequiométricos. Opa! Substâncias sólidas ou líquidas não entram. Então, apaga. Apaguei. Quem é o outro produto que você tem? D. Elevado a Dzinho. A elevado a Azinho. B elevado a Bzinho. Então, KC, gente, ele não tem uma fórmula fixa, porque depende da reação que vocês estão trabalhando. Então, KC você não vai memorizar, você só vai entender que é produto sobre reagente elevado a coeficientes estequiométricos. Se a substância for sólida ou líquida, ela não vai entrar no seu KC, assim como ela não entra na lei de velocidade. Quando você monta a fórmula, é porque você é quem monta a fórmula, não é uma fórmula pronta. Do mesmo jeito, Figueiredo, isso aqui fosse líquido, se lembre que líquido, a fase líquida, ela é diferente de aquoso. Líquido, o reagente, a substância não está dissolvida em água, é pura. E aquoso é uma substância que foi dissolvida em água, foi formada uma solução. Então, líquido é diferente de aquoso, tá? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que D está líquido. Então, se D for líquido, ele não vai entrar na montagem do seu KC. Aqui você vai botar, ó, 1. Morreu a nota. Fechou? Então, essa é a parte mais importante da montagem de KC, é vocês lembrarem disso aí. Sólidos e líquidos não entram. O valor do KC só se altera com a temperatura. Isso foi visto na parte de lei de velocidade. Os Ks, que são as constantes das leis de velocidade, elas só vão depender da temperatura. Então, mexeu com a temperatura, o valor de K muda. Por isso que você não tem como memorizar K. Então, K vai ser dito na sua questão. Não precisa você memorizar nada. Então, chame K de constante e morreu a nota, tá? KC depende da temperatura e dos valores dos coeficientes estequiométricos, porque cada KC ele é de acordo com uma reação e a temperatura que aquela reação está acontecendo. Por isso, de novo, novamente, mais uma vez, você não vai memorizar KC ou K lá da lei de velocidade, porque são vários números, cada reação tem o valor da sua constante. KC é adimensional, ou seja, não tem unidades. Melhor ainda, você fez sua continha aqui, colocou o valor, não tem unidades. Mais fácil ainda. Catalisadores, que são substâncias onde diminui a energia de ativação, não altera o valor do KC. Como ele vai baixar a energia de ativação, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, então o que vai acontecer é que sua reação ela vai se processar mais rapidamente. Então o equilíbrio ele é atingido mais rapidamente. Mas o valor do KC não tem alteração. Beleza? Tira um print aí porque isso aí é ouro para a tua vida. Simbora. Então, para a gente finalizar aqui, a gente precisa entender também que esse KC também pode ser expresso em pressões parciais. Então, como KC era para concentrações molares, KP é para pressões parciais. Isso aqui é mais utilizado quando o seu meio, o seu sistema, ele é completamente gasoso, tanto seus reagentes quanto seus produtos, tá? Então, quando a gente tem meio reacional completamente gasoso, talvez o elaborador da sua questão, ele não traga valores de concentrações molares, e sim o valor das pressões parciais.
E agora, como farei para montar a minha constante de equilíbrio? Que agora eu vou chamar de Kp por conta que é pressão parcial. O seu entendimento é o mesmo. Produto elevado a coeficiente estequiométrico, reagente elevado a coeficiente estequiométrico. O que muda? O que muda? Em vez de você utilizar os colchetes que vão representar exatamente as concentrações molares, você vai utilizar P de pressão. Então, essa é a sua única diferença. Então, o seu Kp segue a mesma coisa do Kc, só que em vez de concentração molar, você agora está trabalhando com pressão. E também é adimensional, não vai ter unidades. Existe uma relação matemática entre Kc e Kp. Talvez o elaborador da prova lhe dê Kc e peça Kp, ou o contrário, tá? Então, você tem essa formulazinha aqui, onde Kp vai ser igual a Kc vezes R, que é a constante dos gases, a temperatura que aquele meio reacional tá acontecendo. Lembrando que essa temperatura, ela tem que estar em Kelvin. Esse R vai ser a tua constante dos gases. Isso aí com certeza vai ser dado na sua questão ou na sua prova. E esse delta N é a variação do número de moles. O número de moles dos produtos, que é o seu final, menos o número de moles dos seus reagentes, que é o seu início, tá? Então, esse N aí é de número de mols. Fechou? Então, a gente tem essa relação matemática entre Kp e Kc. Lembrando que ambos vão expressar exatamente quantitativamente o que é que acontece com as concentrações ou com as pressões quando o equilíbrio é atingido. Fechou? Chuchu beleza aí, né? Bem facinho essa aula. Então, cara, se tu chegou até aqui, deixa o teu joinha, se inscreve no nosso canal e se tu tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Até a próxima!